Comunico a Vossa Excelência, senhor presidente, e à Casa, que protocolaremos, ainda hoje, possivelmente, o requerimento que propõe Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar as denúncias contra a administração da Petrobras. São 4 itens, senhor presidente. O primeiro, o processo de aquisição da refinaria de Pasadena, no Texas. O segundo, indícios de pagamento de propina a funcionários da estatal pela companhia holandesa SMB Offshore para obtenção de contratos junto à Petrobras. Terceiro, denúncias de que plataformas estariam sendo lançadas ao mar, faltando uma série de componentes primordiais à segurança do equipamento e dos trabalhadores. E quarto, indícios de superfaturamento na construção de refinarias. Assinam o requerimento, senhor presidente, Jarbas Vasconcelos, Pedro Taques, Cássio Cunha Lima, Mário Couto, José Agripino, Aécio Neves, Cristóvão Buarque, Ciro Miranda, Cícero Lucena, Pedro Simão, Randolfo Rodrigues, Rubem Figueiró, Ana Amélia, Flecha Ribeiro, Lúcia Vânia, Sérgio Petecão, Paulo Bauer, Jaime Campos, Aloísio Nunes, Maria do Carmo, Clésio Andrade, Eduardo Amorim, Rodrigo Hollenberg, Vicentinho. Com a assinatura anunciada aqui pelo senador Rodrigo Hollenberg, dos senadores do PSB, nós integralizaremos 29 assinaturas, portanto, reunindo o número regimental exigido para a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Trata-se de uma comissão parlamentar de inquérito exclusiva no Senado Federal, sem prejuízo da comissão mista, que é prioridade para todos nós, se eventualmente a Câmara dos Deputados alcançar o quórum regimental de assinaturas para a instalação dela. Comunico também aos senhores senadores, senhoras senadoras e ao presidente da Casa que já há o requerimento no Senado Federal com o número de assinatura exigido regimentalmente para a instalação da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Portanto, protocolaremos inicialmente o requerimento que propõe CPI no Senado. Se eventualmente a Câmara dos Deputados alcançar o número de 171 assinaturas, retiraremos a do Senado para trabalharmos única e exclusivamente com a CPMI, a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. Queremos, senhor presidente, em nome da oposição, em nome do senador Aécio Neves, presidente do meu partido, senador José Agripino, presidente do DEM, Rodrigo Hollenberg, que representou aqui o PSB, Eduardo Amorim, que representa o PSC, Randolfo Rodrigues, do PSOL, os senadores independentes de vários partidos que subscreveram esse requerimento, agradecer esse esforço que significa corresponder às expectativas da sociedade brasileira. Quando ouvimos o PT asseverar que com o depoimento de ministro ou da presidente da Petrobras estaríamos esclarecendo os fatos, sentimos que querem subestimar a nossa inteligência ou abusar da ingenuidade das pessoas. Sabemos como operam os ministros em depoimentos no Congresso Nacional. O objetivo não é esclarecer e sim acobertar. O objetivo seria desestimular a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. Não há instrumento mais adequado nesse momento para a promoção de um grande debate nacional que abra essa caixa preta da Petrobras,
que esconde mistérios insondáveis de corrupção, de irregularidades praticadas, de descaminhos percorridos pela gestão temerária e claudicante daqueles que lotearam os cargos da empresa, aparelhando-a político-partidariamente, para alcançar objetivos que não são republicanos. O escândalo ganha proporção no exterior e nós não podemos passivamente assistir os acontecimentos. A CPI é uma investigação política fundamental para complementar a investigação judiciária e colaborar com ela, já que a CPI pode, em regime de urgência, com celeridade, determinar a quebra de sigilos bancário, fiscal, telefônico, requerer documentos e auditorias, compartilhando as informações com o Ministério Público, com a Polícia Federal, possibilitando abrangência maior, profundidade e, sobretudo, eficiência na investigação. Uma empresa que ocupava o 10º lugar no mundo e que hoje ocupa, entre as empresas internacionalmente, 100º, 20º lugar. Uma empresa que se coloca hoje no ranking das empresas devedores no mundo como a primeira. A empresa mais endividada do mundo. Mais de 100 bilhões de dólares de dívida. Esta empresa não pode deixar de ser submetida a uma espécie de auditoria pública, numa comissão parlamentar de inquérito, para debater as suas mazelas, para apontar responsabilidades, para possibilitar a responsabilização civil e criminal daqueles que se envolveram em ilícitos denunciados. Não há como fugirmos a essa responsabilidade. Ou o Senado Federal cumpre a sua missão de propor transparência dos fatos, para que a sociedade possa oferecer a sua resposta, ou permitirá o dilapidamento desse patrimônio extraordinário do povo brasileiro, que é a Petrobras. Ou o Senado Federal e o Congresso Nacional cumpre o seu dever, ou se apequenará diante do povo brasileiro nesse momento crucial de transição para a vida do país. Queremos uma comissão parlamentar de inquérito que atue com imparcialidade. E, evidentemente, nós faremos o apelo que se faz necessário às lideranças do governo para que a coordenação desta comissão parlamentar de inquérito, para que a administração dela, para que o comando desta CPI possa ser compartilhado entre governo e oposição, respeitando a melhor tradição do parlamento brasileiro durante muito tempo e que foi desrespeitada nas últimas CPIs instaladas no Parlamento Nacional. Portanto, senhor presidente, para concluir, com a assinatura do PSB, assim que essas assinaturas sejam apresentadas, nós encaminharemos e protocolaremos na mesa do Senado Federal o requerimento que propõe a CPI no Senado. E aguardaremos a Câmara dos Deputados para a coleta de assinaturas, a fim de que se viabilize a Comissão Mista Parlamentar de Inquérito. É o cumprimento do nosso dever, senhor presidente e senhores senadores. Não se alegue que é ano eleitoral, que a CPI será palco para a campanha eleitoral. Nós temos que acreditar na responsabilidade do parlamento. As instituições devem funcionar normalmente também nos anos eleitorais. Não há porquê paralisar uma instituição tão importante como o Congresso Nacional, porque teremos eleição em outubro. Estamos em março, temos tempo para o trabalho de investigação e conclusão, antes que a campanha esteja efetivamente nas ruas desse país. O que é importante dizer, não importa que seja ano de eleição, afinal, ano de eleição não pode ser ano de investigação, mas pode ser ano de corrupção.
Ano de eleição não pode ser o ano para prender corruptos, mas pode ser o ano para o assalto aos cofres públicos? Não, senhores senadores, senhoras senadoras, senhor presidente. O Congresso Nacional tem que agir com a sua importância histórica nesse momento fundamental para o futuro do país. Ou recuperamos a nossa credibilidade, ou ressuscitamos sob os escombros da descrença generalizada que campeia no país em relação ao Congresso Nacional, reerguemo-os sob esses escombros da incredulidade popular, trabalhando seriamente com a instalação de uma comissão parlamentar de inquérito que proponha transparência e, sobretudo, revele as mazelas existentes numa empresa fundamental para a economia do nosso país. Muito obrigado, senhor presidente.